Nós vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Levante sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse cenário de guerra que nós montamos aqui, eu quero transmitir algo no coração de vocês. O Evangelho não é brincadeira. Posso ouvir um amém? Amém. Nós estamos no mês do detox proposital, revelando as mensagens erradas que nos intoxicaram nos últimos anos, últimas décadas. E estamos tratando de desintoxicar aquilo que nos chamaram dos nossos propósitos, para nós então alinharmos com o propósito de Deus. E a Bíblia, ela fala do exército de Deus, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Inclusive um dos nomes de Deus é Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos. Paulo vai falar com Timóteo sobre ele ser um bom soldado de Cristo. Paulo vai dizer que ele era um soldado de Cristo. E nós estamos agora, nesse mês de março, através de uma direção do Espírito Santo, trazendo um detox sobre o nosso propósito. E hoje eu quero falar do nosso propósito como igreja. No primeiro dia nós falamos do detox, do propósito do individual, aquela coisa que eu nasci para ser uma estrela e Deus vai ter que me glorificar. O segundo domingo, que nós falamos de detox, nós falamos do que nós temos comido, do que nós temos nos alimentado, e nós temos que comer o pão verdadeiro, amém? Mas hoje eu quero falar desse propósito de Deus, nosso como igreja do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para sermos o exército, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Quando a gente estuda sobre o exército, quando nós estudamos sobre guerra, quando nós estudamos sobre a academia militar, nós podemos aprender muitas coisas de como Deus quer que o seu povo se comporte, ou como que nós devemos atuar no Evangelho. E a primeira característica que me chama muito a atenção dos militares é que eles possuem honra e disciplina. Diga comigo: honra e disciplina. Quando nós falamos de honra, nós falamos de autoridades. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Nós vamos ver na Bíblia, de Gênesis capítulo 2, Deus estabelece autoridades e Deus estabelece a honra. Começando no casamento, Deus diz: o homem é cabeça da mulher, cabeça do lar, provedor do lar, protetor do lar. Desde Gênesis capítulo 2, capítulo 3, Deus vai dizer para o homem que o homem deixará sua casa, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne, o homem deixará. E nós vemos a estrutura de honra e autoridade estabelecida desde Gênesis. E nós estamos vivendo num tempo aonde esses conceitos estão morrendo todos os dias. E infelizmente isso se infiltrou dentro das igrejas. O conceito de honra, o conceito de autoridade tem sido massacrado, inclusive até mesmo nos nossos púlpitos.
E eu quero ser prático, eu não vim aqui fazer uma palestra bonita com palavras bonitas, eu vim aqui pregar a palavra de Deus para você, crua e que entre diretamente na sua mente e no seu coração. Deixa eu dizer algo para você já de começo aqui nessa pregação. Deus não colocou todo mundo no mesmo nível. Se infiltrou essa toxina, que nós vamos desintoxicar hoje dentro da igreja, de que todo mundo é igual. Deus ama todo mundo igual, sim. Deus perdoa todo mundo igual, sim. Mas Deus disse: dai honra a quem tem honra, submetei as autoridades. Ou seja, então existe autoridade, existe ordem. Eu fiquei imaginando, coronel, se no exército não existisse nenhum cargo acima nem abaixo, e todo mundo fosse igual. Ninguém nem sabe quem é o líder. E ele se juntasse assim: olha gente, vamos para a guerra. Aí cada um faz o que pode, o que quiser, do jeito que se achar melhor. Não me chame de coronel, eu sou somente o José. Vai dar certo? Não tem como dar certo. Então tentando implantar nas igrejas a ideia de que não precisamos de autoridade, que a autoridade é uma coisa ruim, que nós podemos, cada um por si, Deus por todos, e a igreja se torna um lugar onde simplesmente eu vou escutar uma palavra e ir embora para casa. Não é dessa forma. Deus comparou a igreja ao exército dele, e no exército dele tem categorias, tem ordem, tem honra, tem submissão, tem autoridade e tem disciplina. Um dia me chamou muita atenção, aleatoriamente eu assisti um vídeo. E nesse vídeo eu vi em praça pública, era como se fosse uma quadra de futebol, numa praça, numa cidade, e tinha alguns soldados. E veio, claramente ali estava uma autoridade, eu não sei que cargo de autoridade, o nível de autoridade que tinha, e tinha alguns soldados que iam ser punidos por desonra ou por traição. Não dava para ver muito claro o que era, mas me chamou a atenção que quando aquela autoridade chegou próximo àqueles rapazes, ele pegou aquela, como é que chama, coronel? Aqui, a patente que fica aqui do lado, a divisa. Com a mão, aquela autoridade arrancou e rasgou, tirou da roupa. Eram 3 ou 4 soldados que tinham feito algo errado. E logo em seguida ele disse para aqueles soldados: tirem a farda porque não pertence a vocês. E eles ficaram só de cueca, em praça pública. Nem sei como que esse vídeo foi parar, mas eu assisti. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, já faz uns 10 anos que eu assisti esse vídeo. Eles foram extirpados da autoridade que eles carregavam, que tinha sido dada a eles por desonra. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que ter cuidado com o diabo, porque ele anda ao nosso redor buscando quem ele possa tragar. Nós vemos na Bíblia, para mim o versículo mais triste que eu já li na Bíblia, é Juízes 16, versículo 20. Se um dia você quiser anotar esse versículo para você nunca esquecer. Em Juízes 16, 20 é muito triste, porque vai dizer assim, que o Espírito se havia retirado dele, de Sansão, porém ele não havia percebido. Uau! O Espírito se havia retirado dele, porém ele não havia percebido. Foi arrancado daqueles soldados a farda, aquilo que lhes dava autoridade, porque não pertencia a eles, por problema de conduta. Nós achamos que nós podemos andar no mundo espiritual fazendo o que nós quisermos, que nada vai acontecer conosco. Você pode perder a sua autoridade espiritual e não perceber. Hoje eu venho te fazer um alerta, que é pior do que perder a autoridade.
O Espírito Santo pode se retirar de você e você nem perceber. Para mim é um dos versículos mais perigosos. Como que o Espírito Santo se retira do homem e ele não percebe? Pela má conduta. Hoje eu venho te dizer que o mundo espiritual é muito sério. Hoje eu venho te dizer que ser um cristão é algo muito sério. Eu venho te dizer que Jesus, quando pregou o Evangelho, muitos não aguentavam porque ele dizia palavras duras. Ele dizia: aquele que quiser vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E muitos não queriam. Eu passei na frente de uma igreja semana passada e estava escrito assim: venha pegar a sua bênção. Aí eu fiquei meditando naquilo. Venha pegar a sua bênção. Eu mostrei para a pastora Sara. Falei: como assim venha pegar a sua bênção? E eu percebi que é isso o que tem sido implantado no coração de muitas pessoas. Que a igreja é um lugar de você vir pegar uma bênção e ir embora. Como se aqui fosse um supermercado. Como que aqui você vem, eu pego a minha bênção, eu vou embora. E quando eu tiver problema de novo, eu vou buscar outra bênção. Não é assim. Deus quer te colocar hoje uma farda, uma autoridade, te disciplinar, te dar um poder, te dar uma arma espiritual. E se você quiser, Ele vai te dar essa noite. Te dar honra, te colocar no caminho certo. Eu vi um vídeo, postei esse vídeo recentemente, um rapaz que foi para a Ucrânia, brasileiro. Ele foi lutar lá, ele era instrutor de tiro. E ele foi com uma turma de vários voluntários para lutar lá na Ucrânia. E ele fez um vídeo, não sei se vocês viram, dizendo assim: eu não sei como eu consegui escapar, mas todos os meus amigos morreram. Com um míssil lá, morreu todo mundo, só ficou ele. Aí ele disse assim: eu não sabia o que era uma guerra. Ele caiu na real. Ele falou: a coisa é muito séria. Talvez quem pregou o Evangelho para você disse que ser cristão é um passeio no parque. Talvez quem pregou para você o Evangelho disse para você assim: olha, aceita Jesus e todas essas bênçãos te alcançarão. Talvez quem pregou o Evangelho para você falou: vem aqui, pega a bênção sempre que você precisar, sem compromisso. Mas o Jesus que eu conheço, a Bíblia que eu conheço, Ele vai te dizer que tem que ter compromisso, tem que ter santidade, tem que se tornar um soldado de Cristo, tem que acatar as ordens. A Bíblia diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E eu gosto de uma palavra muito legal, que eles dizem no exército. Você assistiu qualquer filme: Senhor, sim, Senhor. É assim mais ou menos? Interessante. Senhor, sim, Senhor. Quem já assistiu alguma cena de filme com essa? Jesus uma vez chegou para as pessoas e disse assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Tem como, coronel, você dizer pro chefe lá, pro capitão, coronel, quem for, falar: sim, senhor, tua mãe vai fazer. Lo va a hacer tu madre. Tu padre. Tem como? O que acontece? Vai ficar feia a coisa, sim ou não? Eu quero que você seja sincero essa noite. Seja sincero com você mesmo. Você chama Jesus de Senhor? Quem chama Jesus de Senhor aqui? O problema é que em português
Senhor pode ser um idoso. Olha aquele Senhor. Senhor na Bíblia não é idoso. Senhor na Bíblia significa dono, aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que manda até na tua vontade. Isso é Senhor. Essa mensagem provavelmente não vai alcançar 1 milhão de visualizações no YouTube. Porque não é o que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir, sabe o que é? Tá tudo bem, venha do jeito que você tá, devagarzinho você vai se arrumando, tá tudo legal, a igreja aqui ninguém vai te incomodar, não precisa mudar. E eu não vou pregar essa mensagem, eu vou pregar o que Jesus disse: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Nós vamos mudar a mentalidade da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Alguém me perguntou recentemente, disse: pastor, por que as pessoas de sucesso não estão dentro da igreja? Aí eu comecei a pensar. Por que as pessoas de sucesso não estão dentro da igreja? Porque se as pessoas quando fazem pergunta para mim, irmão, eu penso. Às vezes eu não respondo, mas eu fico pensando nelas. Falo: rapaz, isso é verdade. Por quê? Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, é verdade? Você viu o povo na prova aqui na igreja? E eu descobri uma das razões, não quero dar uma razão absoluta aqui, mas uma das razões é justamente o que está sendo pregado. Tem muito pastor pregando assim, ó: tá tudo bem você ser um derrotado. Tá tudo bem você não fazer nada com a tua vida. Tá tudo bem o teu casamento do jeito que tá. Tá tudo bem você pobre. Tá tudo bem porque o nosso lugar é lá no céu. Então todo mundo sente conforto, consolo. Eu me sinto. Aí ele olha para o irmão do lado e fala assim: eu não estou tão ruim como ele, mas tá ruim, mas tá bom. Porque nós colocamos um padrão de derrota para nós seguirmos. Nós glorificamos a pobreza, glorificamos a derrota, de forma geral. Mas hoje eu quero te dizer que esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico diz assim: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Eu sou o dono do ouro e da prata, e as nações serão abaladas e trarão as riquezas para minha casa. Nós vamos expulsar esse espírito de derrota de dentro do seu coração. Hoje, em nome de Jesus, eu venho te dizer: Deus quer um povo que se levante. Alguém me falou uma vez: pastor, Deus vai levantar um exército. Deus está levantando um exército de avivamento no Brasil. Deus não vai levantar um exército. O exército dele já existe. O problema é que esse exército está dormindo. Está na hora de acordar, exército. Está na hora de você levantar, tomar sua armadura, tomar sua autoridade e declarar guerra contra as hostes da maldade. Eu não sei se é só você, mas eu fico vendo tanta gente reclamando, tanta gente cansada, tanta gente com problema e não estão fazendo nada. Hoje você vai se levantar e vai tomar a autoridade que você tem, vai vestir essa farda que Deus te deu e vai declarar guerra contra os problemas, e você vai ser um vencedor, sim. Em todas essas coisas somos mais. A atitude precisa mudar. O comportamento precisa mudar. Tem gente que fala assim: o pastor Pedro é muito... Até falou que eu sou grosso. Está tão acostumado com mimimi que ele acha que é grosso.
Um líder tem que falar com força. Um líder tem que guiar com um exemplo. Eu não vim aqui passar a mão no seu pecado. Eu não vim aqui passar a mão na sua derrota. Eu vim aqui te levantar e dizer: levanta, caminha, vai em frente. Deus é contigo. Uma vez, na Bíblia, havia uns leprosos. E esses leprosos, eles moravam fora da cidade. Porque leproso não podia morar na cidade. Eles poderiam contaminar as pessoas. Então eles moravam numa mini comunidade deles no mato. E a cidade tinha sido sitiada pelo inimigo. Olha para você a situação. Alguém sabe da história que eu estou contando na Bíblia? A cidade tinha sido sitiada pelo inimigo. E lá dentro da cidade a coisa estava feia, irmão. Não tinha comida, não tinha nada. Eles estavam se matando até para comer uns aos outros lá. E aqueles, imagina, se lá dentro da cidade estava assim, imagina como é que estavam os leprosos que dependiam das migalhas que sobrava da cidade. E os leprosos estavam sentados lá no mato, chorando, um olhando para o outro. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer de fome? Nós somos leprosos. O inimigo tomou conta. Mas de repente, um leproso olhou para o outro e pensou o seguinte: eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Eu me levantarei e irei até o acampamento do inimigo. Pelo menos se eu tiver que morrer, eu vou morrer com dignidade, mas eu não vou ficar aqui. E se Deus me der a vitória, ainda terei comida e terei o que eu preciso. Mas eu vou lutar. Mas eu vou fazer alguma coisa. Então aqueles leprosos se levantaram e foram até a cidade. Foram até o acampamento do inimigo que estava sitiando a cidade. Quando chegaram lá, o inimigo tinha fugido. E quando chegaram no acampamento, lá estava a comida, lá estavam os cavalos, lá estava o ouro, lá estava a prata, lá estavam os bens, estavam as roupas, e tudo aquilo ficou nas mãos. Sabe por quê? Deus tinha ganhado a batalha. Eu quero dizer uma coisa para você: a batalha pertence a Deus, mas você só vai ver a vitória se você se levantar, só vai ver a vitória se você se posicionar, só vai ver a vitória se você for no acampamento do inimigo. Deus vai na sua frente. Glória a Deus. Você não pode ficar sentado aí dizendo: eu não sei o que fazer com a minha economia. Levante-se. Quando você se levanta, Deus vai na frente. Você não pode ficar aí sentado chorando: eu não sei o que eu vou fazer com o meu casamento. Levante-se e vai, porque Deus vai na sua frente. Faz alguma coisa. Lute. Diga para o irmão que está do seu lado: faz alguma coisa. Mas quem sou eu? Existe alguém mais impotente socialmente do que um leproso? Mas os leprosos ganharam, sabe por quê? Porque eles decidiram fazer alguma coisa. Não tinha nenhum soldado lá de dentro da cidade que resolveu ir lá fora lutar. Por isso que você fala assim: rapaz, mas como é que esse cara conseguiu isso? Você fica olhando assim: o que é esse pastor menino jovenzinho aí, com uma barriguinha aí, esse bobinho aí? Como é que ele está fazendo essas coisas? Não é porque eu sou bom, é porque eu era simplesmente alguém que estava lá sentado, reclamando da vida, e eu decidi parar de reclamar e fazer alguma coisa, e Deus foi na frente e está dando vitória.
Eu já quero fazer um anúncio, um aviso aqui. Se você quiser gabinete comigo, se você ficar choramingando sobre a sua vida, vai choramingar para sua mãe. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Faz tanto tempo que eu estou assim. Eu vou deixar um cinto pronto lá na minha sala, irmão. Vai fazer alguma coisa? Se você se levantar, Deus vai na frente. Preste atenção, Deus não falou para os leprosos pegarem espada. Deus não falou para eles pegarem bazuca. Eu vou pegar uma bazuca. Deus não falou para os leprosos fazer nada. Os leprosos disseram: eu vou fazer alguma coisa. E Deus gosta de gente que se ocupa. Deus gosta de gente valente. Não precisa ser forte, pode ser com uma pedra. Pode ser com uma pedra, mas vai fazer alguma coisa. Pega uma pedra, pega uma garrafa d'água e vai vender no semáforo. Eu sei lá o que você vai fazer. Vou me acalmar. Você tem que entender que quando eu subo aqui é para me acalmar. Estou sentindo a unção de Deus nesse lugar. Agora, numa guerra, o que o inimigo tem que fazer contra o outro, sabe o que é? Estudá-lo. O Putin, que está atacando agora a Ucrânia, ele estava anos estudando todos os pontos estratégicos e militares para atacar. E caladinho, chegou no dia e atacou. E nós estamos vivendo um tempo que, não pode falar do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho não é um monte de dicas para você viver melhor. O evangelho não é 3 pontos para você prosperar. O evangelho não é 3 pontos para você ser feliz. O evangelho é o exército de Deus lutando contra as hostes da maldade, estabelecendo o reino de Deus em poder e amor, trazendo a glória de Deus para a terra, tomando e conquistando os territórios. Deus te colocou no seu trabalho para você ser luz do mundo nesse lugar. Deus te colocou na faculdade para você ser luz do mundo na faculdade. Deus te colocou no mundo dos negócios para você ser o exemplo do que é um cristão bem-sucedido. E nós não viemos aqui para escutar 3 dicas. Quem dá dica é palestrante. Aqui se prega a palavra e a verdade e mandamentos do Senhor. O evangelho é guerra espiritual. Nós lemos agora, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu quero falar para você o que mudou a minha vida na questão da guerra espiritual já há alguns anos. Quem aqui já foi atacado pelo diabo? O resto pode ir embora da igreja, porque é mentiroso. Rapaz, o cara é tão preguiçoso que não levantou nem a mão. Todo mundo já foi atacado pelo diabo, sim ou não? Entendi, porque então você é amigo dele, aí ele não te ataca. Tudo bem, desculpa. É que domingo você já sabe, né, irmão? Vem de tudo. Cadê o Fábio? O Fábio tá aí, não? É que o diabo não vem nas vigílias, né? Você já sabe. Preste atenção, crente. Todo mundo já foi atacado pelo inimigo. Inimigo não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira.
Eu vou falar uma frase aqui, todo mundo já ouviu, parece um jargão já cristão, mas eu quero que você medite nisso. O diabo não brinca de ser diabo. Tem crente brincando de ser crente. 90% dos atendimentos que eu tenho é de gente com a vida destruída porque um dia brincou de ser crente. Um dia deu uma desviadinha. Um dia fez uma escapadinha. O diabo não precisa de uma comporta para entrar na sua vida, ele só precisa de uma pequena brecha. Não brinque de ser crente. Porque o diabo não vai brincar de ser diabo. Quando ele destrói de verdade. Agora, todo mundo que já foi atacado pelo diabo sabe que ele está ao nosso derredor buscando quem ele possa tragar. Eu descobri algo. Uma vez eu ensinei isso aqui, não sei se foi num culto domingo ou no culto de homens. E eu quero ensinar isso aqui para você. Nunca ouvi uma coisa tão verdadeira como essa frase: a melhor defesa é o ataque. Nunca tinha algo tão real. Depois que eu entendi isso, eu quero fazer hoje essa recomendação para você. Eu quero que você mude o seu estado de espírito para você começar a viver da forma que eu estou te falando. A maioria de nós vivemos na defensiva. O crente vive na defensiva. Ele vai levando a vida dele e ele fica esperando alguma bomba explodir. Quando é que o diabo vai fazer? Quando é que vai bater o carro? Quando é que eu vou ficar doente? Quando é que eu vou perder o emprego? O diabo, tá tudo muito bom, o diabo vai fazer alguma coisa. Não tem crente que vive assim? Na expectativa de algo ruim acontecer? Porque ele vive na defensiva. No mundo espiritual, o crente está parecendo aquele cachorrinho que você vai ajudar ele, ele fica. Ele está o quê? Na defensiva. Ninguém que vive na defensiva tem vitória. Deixa eu te dar um exemplo bem melhor. Quem já viu aqui os bastidores antes de começar uma luta de boxe ou uma luta de MMA, quando eles estão entrevistando o cara lá dentro do como é que chama? Do vestiário. Quem já viu uma cena dessa? Pode ser em filme também. Você é lutador de boxe, né, filho? Então eu vou te pegar de exemplo. Você vai me ajudar agora. Alguém já viu o entrevistador chega lá no vestiário e o cara tá lá, né? Um monte de mosca lá. Eu não sei se ele solta marimbondo lá dentro, é? Não. Eu achava que era marimbondo, porque eles ficam esquivando marimbondo. Aí ele fica lá, pulando, fazendo aquele jogo dele, se aquecendo para a luta. Aí eles vão fazer entrevista. Você está pronto para a luta? Estou pronto. Normalmente, eu nunca vi de outro jeito. Sempre que diz assim, como que vai ser a luta? Aí o cara fala assim, eu vou acabar com aquele cara. Eu vou dar um soco tão forte na cara dele que vai doer na avó dele. Hoje eu treinei, eu estou pronto, eu estou preparado. E o cara fica lá. E ele, quanto mais ele fala, mais animado ele fica, não é? Você já imaginou chegar lá, sabe? Vou entrevistar você lá. Você está lá matando marimbondo. E aí? Você está indo agora entrar no ringue. Aí você fala assim, hoje eu vou apanhar pra caramba. Ai, daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou tomar um nocaute. Vai doer na minha avó. Tem como você ganhar a batalha? Tem como você ser um vencedor pensando como um derrotado? Pensando como um perdedor? Pensando como tudo vai dar errado?
Por isso que a Bíblia diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Vencedor pensa como vencedor. Vencedor pensa como aquele que vai atacar, aquele que vai vencer. Você tem que tirar essa atitude de derrota, de que o inimigo está te oprimindo. Ei, é nós que vamos oprimir Satanás. Para de viver na defensiva. Começa a viver na ofensiva. Aí Deus me deu uma estratégia. Antes do diabo me atacar, eu vou atacar ele. Aí não vai ter tempo de me atacar, porque ele só está tomando chulapada. Pá, 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 pá. Antes dele pensar em me atacar, eu estou atacando ele. O crente faz o quê? Ele se defende. Aí ele tem a vitória. Ai, Deus me protegeu daquela maldade. Aí o que ele faz? Ele para de orar, para de jejuar, para de vir no culto, para de dizimar, para de primiciar. Aí, pá! Explode a bomba. Pastor, olha meus pedaços aqui. Você é lutador de boxe. Toda hora eu vejo o coach lá, o cara que treina ele, dizendo assim: levanta a guarda, levanta a guarda, levanta a guarda. Porque na luta o cara vai cansando, ele vai baixando a mão, porque começa a pesar o braço. Aí ele tem que ficar ouvindo: levanta a guarda. Hoje eu venho te dizer: levanta a guarda, levanta a guarda, levanta a guarda. Aleluia. A Bíblia diz que Deus esmagará a serpente debaixo dos nossos pés. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e em toda a obra da maldade nada vos fará dano. Eu não entendo como que o crente consegue ter derrota, se a Bíblia diz que em todas as áreas nós seremos mais que vencedores. Não aceita a derrota. Não aceita o diabo levar seus filhos. Não aceita o diabo levar sua família. Não aceita o diabo levar a sua confiança em Deus. Não aceita o diabo te levar da igreja. É isso aí. Aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Mas nós temos que conhecer o inimigo. Temos que conhecer as táticas do inimigo. Temos que saber o que ele faz. Temos que saber quais são as armas dele. Eu tenho anotado aqui algumas armas que eu quero passar para você. Que se você vai sair daqui e vai para a batalha, eu quero que você vá preparado. Essa tática aqui não é só do diabo não, viu? E não é só de militar. Essa é uma tática a mais antiga. Essa tática é usada inclusive no meio dos animais. A Bíblia chama o diabo de lobo. Quem já viu lobo caçando? Na Discovery Channel, alguma coisa parecida? Normalmente, quando uma manada vai ser atacada por lobos ou por leões, eles não atacam mais forte. Eles procuram aquele que está fora da manada. Aquele que deu uma escapada. Aquele que está cansado demais, que ficou para trás. Aquele que está mancando e não consegue acompanhar a manada. Eles não vão atacar o macho alfa. Eles vão atacar aquele que está machucado, aquele que está... Aqui vem a arma. Isolamento. A primeira arma que o diabo vai usar para te destruir se chama isolamento. Você pode ficar completamente atordoado por estar isolado.
E ultimamente as igrejas têm pregado que você é a igreja. Essa é a maior mentira que nós temos ouvido no século 21 dentro da igreja. Ninguém é igreja individualmente. Nós somos igreja quando somos um corpo, unidos em amor em Cristo Jesus. Aí quando eu fiz pedi para esse cenário e pensei em guerra e pensei em como é que eu vou pregar para você, veio na minha cabeça: tem uma coisa que só em filme dá certo: o Rambo. Quase que eu vim com a faixa vermelha amarrada na pessoa. Deu vontade, irmão. Eu era fã do Rambo. O Rambo é a maior mentira que contaram para nós. Rapaz, ele pegava uma flecha e explodia assim uma cidade. Pá. Rapaz, esse cara é bom demais. Ele dava um tiro, olha, com um braço só ele pegava uma metralhadora assim, ó, que era para segurar dentro de um jipe. Pá, 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 pá. Aí a nossa geração aqui, quem nasceu a partir de 84, por aí, ou antes, nos anos 70... Porque tem gente que não conhece o que é o Rambo de verdade. Esse último Rambo aí, ele estava muito velho, né, pelancudo. Nós conhecemos o Rambo mesmo. E qual que era a ideia do Rambo? Que ele era, olha só, o lobo solitário. O cara, sozinho. Ele vai lá no Vietnã resgatar um monte de soldado. E ele rapaz, nem os ninjas são igual a ele. E ele esconde, e ele faz, ele acontece sozinho. E colocaram na nossa cabeça: eu quero saber de algum militar que vai ensinar você a ir numa operação sozinho. Não existe. Ninguém vai para a guerra sozinho. Ninguém faz uma missão sozinho. Toda vez que você vê um exército, é planejado, tem tudo. Quem vai fazer o quê? Sempre é uma equipe. Quem trabalha sozinho morre. Quem trabalha sozinho não vence. O trabalho do diabo é isolar. Eu, como pastor, qual que é a armadilha número 1 para destruir pastores? Isolamento. Todo dia pastores me ligam, chorando, desesperado. E aí eu pergunto: quem que é seu pastor? Não tenho. Com quem que você conversa? Com ninguém. Com quem que você desabafa? Com ninguém. Para quem que você pede ajuda? Para ninguém, porque eu sou Rambo. Eu acho bonito. E se você não entendeu nada e vai entender o que eu vou te falar agora, já é suficiente. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele não disse: meu Pai que está no céu. Ele falou no plural: Pai nosso que está no céu. Para com essa ideia que eu sou igreja. Para dessa igreja, o meu Deus. E começa a se comportar como alguém afiliado ao exército do Senhor dos Exércitos. Começa a falar em plural. Você precisa do teu irmão que está do seu lado. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Ninguém é Rambo. Isso é uma mentira de Hollywood. Está fazendo sentido? Tem gente, Deus está me mostrando, que está visitando hoje aqui a igreja, que ficou muito tempo afastado de Jesus, afastado da igreja, porque mentiram para você que você podia ser crente sozinho na sua casa. Que você, irmão, vou falar para você, eu sozinho na minha casa eu desvio. Apóstolo, você acha que eu sou super-homem? Eu fico uma semana assim na igreja, eu falo: rapaz, será que eu estou desviado?
Eu preciso de vocês. Tem dias que eu chego nesse culto igual você, com essa cara aí de... Mas o irmão me dá um abraço ali na entrada, alguém me cumprimenta ali no bebedor, alguém diz assim: apóstolo, aquela oração fez efeito na minha vida, apóstolo, obrigado por aquela palavra que o Senhor me deu, aquela profecia se cumpriu. Eu começo a ficar animado, eu falo: glória a Deus, hoje eu vou pregar com força. Eu preciso de vocês. Tem socorrista do exército, irmão, que vai pegando os povos, que vai ficando... Você já viu, não? Já aconteceu com você? De você assim: hoje eu não vou no culto. Aí de repente o telefone começa a tocar. Aí é aquele irmão da célula lá: vamos no culto hoje? Ai, eu estou desanimado. Graças a Deus que tem esses irmãos que enchem as paciência, mas te traz para o culto. Quem aqui já aconteceu isso? Falou: hoje eu não vou no culto, estou mal. E o socorrista te trouxe. Eu já estou criando mania de mandar mensagem domingo para os irmãos. Falei assim: como eu já sei que esse bando de... o diabo vai falar para eles no culto hoje, aí eu já mando mensagem: hoje vai ser um domingo maravilhoso para você, se prepara, Deus. Aí ele fala: ai, apóstolo, se não fosse essa mensagem... Diga comigo: cuidado com isolamento. Outra tática do diabo é a ofensa. Meu Deus. Eu recomendo você ler o livro do John Bevere. Como que é o nome? Digam comigo: A Isca de Satanás. Pastora Sara, esse livro está lá na livraria? Traz para mim. A Isca de Satanás. Só tem um? Presta atenção. Eu quero falar uma coisa muito séria para você. Ofensa é uma das maiores iscas do diabo para te destruir. Quem conhece um crente aqui que está decepcionado com alguma igreja? Aquela igreja, aquele pastor, quando eu era daquela igreja, você acredita que eu entrei na igreja, ninguém me cumprimentou? Aqui para você, ó. Cuidado com a ofensa. Eu quero colocar um nível de loucura, o que é você ficar ofendido com essa infantilidade sua. É impossível, meu querido, aonde tem mais de 2 pessoas, vocês não se ofenderem. Quem já foi jantar com a sua esposa alguma vez? Jantar, foi só você. 1, 2, quantas pessoas? 2 pessoas. Brigou na mesa alguma vez, sim ou não? Como que 2 pessoas, não? 2. Se 2, irmão, não dá certo. Você já imaginou numa multidão de gente, será que alguém não vai te ofender? Deixa eu ver. Se você ama Deus, ama a sua vida, pelo amor de Deus, peça online, não sei, peça aqui para a livraria, pedir para você A Isca de Satanás. Esse livro vai salvar vidas, Posso ouvir um amém? A Isca de Satanás. Preste muita atenção no que eu vou te falar.
Você já imaginou? Olha só, olhe bem para mim. Você está entrando num projeto de 50 nações. Diga comigo, 50 nações. Diga comigo, Deus tem grandes coisas para mim. Na família do reino. Agora você já imaginou, você está caminhando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E alguém te ofende. Alguém falou mal de você, alguém não te cumprimentou, você não concordou com o pastor. Você vai abandonar todo o projeto de vida que Deus criou para você, de propósito de nações, por uma ofensa. E você simplesmente vai ficar espiritualmente frio o resto da vida, ou por muitos anos, porque você se ofendeu. Tem gente que de repente sai da igreja, a gente nem sabe por quê. Meu Deus, saiu? O que aconteceu? Né? A gente nem sabe o que está acontecendo. Quando vai atrás, irmão, é assim, ó. O pastor me confrontou sem amor. Você tem noção? Você vai pegar a sua família, vai sair da igreja, não vai ter onde congregar, vai sair da cobertura espiritual, vai sair de tudo por uma ofensa. Eu faço questão de te ofender. Jesus não pediu desculpa. Ele falou assim, não está gostando? Vai embora. Aí eles diziam, aonde iremos? Para quem iremos nós? Pastor, o senhor faz questão de... Faço. Eu vou ofender o pecado que está dentro de você, a sem vergonhice que está dentro de você, esse desleixo espiritual que está dentro de você. E se não gostar, sinta de novo. Lá no exército, eu precisava ter ido para o exército, irmão. Mas eu amo filme de exército, de guerra, dessas coisas. Rambo, lembra, né? Não, Rambo não, de guerra mesmo. Aí você vai ver que eles chamam os soldados lá, os calouros lá, os candidatos a soldado. Primeira coisa que eles fazem. Quem já viu lá, acho que é Jaqueta de Ferro, o nome, não sei se é um filme assim. Primeira coisa que o capitão daquela turma começa a xingar todo mundo. Soldado não sei o quê. Soldado hambúrguer. Ai, me ofendeu. Por que eles ofendem? Você já viu isso? Não é assim, coronel? No primeiro contato. É para quebrar o orgulho do cara. É para te minar dele todo esse mimimi. E chega uma hora que a ofensa não mexe mais com ele, não muda o estado de ânimo. Porque quem é soldado de Cristo não pode ficar sendo levado por vento, por qualquer coisa, por emoções. Ele tem que ser focado, ele tem que andar reto. Ele não pode ficar ouvindo zum, zum, zum. Ele sabe onde ele está indo. Não tem tempo para ofender. Então eles ofendem muito, muito assim. Na primeira semana acabou. Depois pode chamar ele o que quiser e falar assim, chamar eu de qualquer coisa não significa nada. Vira homem. É impossível não te ofender. Eu certeza ofendi alguém hoje aqui. A hora que eu subi com essa bandeira, já ofendeu. O cara nem quer ouvir a pregação, ele quer criticar. Mas você nunca vai esquecer essa pregação na sua vida. Muita atenção, não se ofenda por qualquer coisa. Qualquer um vai te ofender, é impossível você não se ofender. Nós não estamos aqui, nós temos que parar de ficar pisando em ovos. Ai. O mundo já está assim, eu não aguento mais esse politicamente correto que está no mundo. Nós aqui temos que ser mais verdadeiros, a falsidade deixa lá fora. Vamos ser mais verdadeiros aqui dentro da igreja. Ofendeu, fala, meu irmão, não gostei, mas eu te amo, eu te perdoo, está tudo bem. Vamos para 50 nações. Vocês têm noção? Você acha que eu vou ser perfeito? Você está louco?
Você acha que eu vou agradar todo mundo? Você acha que eu vou pregar do jeito que você gosta? Se você quer uma igreja do jeito que você gosta, abre a sua. E aí eu vou mandar uma meia dúzia de rebelde que eu conheço lá. Falei, vai lá, Deus, olha, Deus me revelou. Aquela igreja lá, para você abrir lá. Aí você vai ver o que é bom. Eu faço questão de montar a sua igreja para você. Vou mandar um grupo lá para você. Do bom, dos mais ofendidos possível. Cuidado com a ofensa. Amém? A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. A nossa atitude tem que ser como? Como criança. O problema é que a gente está crescendo demais e estamos esquecendo da Bíblia, do simples de ser como criança. Eu tenho um filho de 4 anos. Sabe como é que é meu filho de 4 anos e outras crianças? Ele brinca principalmente com o filho da Bárbara e do Guilherme, é o Noah. Irmãos, eles descem a lenha um no outro. Vem com a mordida, vem com arranhado. Me bateu. Aí a gente acalma as crianças, bebe uma água. É impossível 2 crianças de 4, 5 anos não brigar, não é verdade? Que eles vão brigar. Daqui 5 minutos, o que eles estão fazendo? Estão brincando de novo. Por que você tem essa atitude? Nunca mais eu piso dessa igreja. Isso é um nível de infantilidade, irmão. É um nível de infantilidade. É como essas pessoas que querem terminar o casamento. Eu não aguento. A pessoa senta comigo para falar do casamento. Pastor, eu estou largando ela porque ela é uma bruxa. Ela acaba com a minha vida. Ela não sei o quê. Eu falei, rapaz, você está 10 anos com ela, você só descobriu agora. Alguma coisa está errada, sim ou não? Ela só foi ruim. Pior mãe, pior mulher, pior isso. Aí eles usam tudo aquele generalizado. Nunca me honrou. Nunca fez. Você já viu esse? Peraí, cara. Pode ser que a coisa esteja ruim aqui, mas se você está aí 10 anos com ela, muita coisa boa aconteceu. Quando você casou estava muito bom. Não é possível que tudo foi ruim. Eu não admito ninguém vir aqui de outras igrejas e falar mal de outra igreja. Não admito. Mas assim, ó, mas na hora é cortado. Por quê? Primeira coisa que eu falo. Quantos anos você ficou lá? 14 anos. Vai lá e agradece o pastor, porque 14 anos ele te deu de comer, 14 anos ele te discipulou, 14 anos ele orou pela sua vida, 14 anos alguma coisa boa ele fez por você, senão você não estaria nem crente aqui. Agora você vem para cá me falar mal dele? De jeito nenhum, porque o próximo que você vai falar mal sou eu. Começa a ser mais agradecido. Para de mimimi. Eu não vou na igreja porque lá as pessoas são imperfeitas. Vou comprar um espelho bem grande para você. Quem está entendendo? E se eu te ofendi hoje, me perdoa. Não gostei da pregação do pastor. Não estou aqui para você gostar, irmão. Remédio a gente toma porque precisa. Hoje não é. Hoje aqui é remédio. Não vim dar pipoca para você comer. Vim dar remédio. Aplauda Jesus. Amém. Meu Deus. Agora preste atenção nessa terceira. O diabo uma vez ele decidiu. Irmãos, não é heresia, isso aqui é um conto, tá? Como fala? Uma fábula, uma parábola que eu inventei. Para já ficar gravado aí, porque não falar que eu sou... O diabo decidiu se aposentar. O diabo falou, não aguento mais esse Pedro Medina, está toda hora batendo em mim. Eu vou largar esse negócio de ser diabo. Aí ele fez uma feira, irmão. Colocou as armas dele assim, para os candidatos a diabo.
Aí veio um monte de demônio, irmão. E aí tinha um monte de gente. Eu quero ser. Aí o diabo tinha uma mesa assim, só com armas. Tinha um tanque. Aí o demônio falou assim: quanto é que custa esse tanque aí? Esse tanque aí é R$100. Rapaz, R$100? Eu quero agora. O que é isso aí? Isso aí é o adultério. Eu destruo crente com adultério. Mas só R$100. Pode levar. Aí o demônio comprou. Aí ele viu uma bazuca. Rapaz, essa bazuca é forte, é bonita, eu quero essa daí. Essa aí deve arrebentar tudo. Quanto é que custa? R$10. R$10 a bazuca? O que essa bazuca faz? Essa aí? Essa aí é roubar o dinheiro. Isso aí é você enganar. Leva. Está aqui R$10. Só sei que o bicho foi comprando tudo, irmão. Era o capeta mesmo. Era o bom pretendente. Aí ele foi ficando curioso, ele ia perguntando: isso aqui o que faz? Não, isso aqui é mentira. Não, e isso aqui o que faz? Não, isso aqui é a fofoca. Era uma metralhadora. Tá. Tinha uma arminha, irmão. Tinha uma pistola. E era um revólverzinho. Bem gasto mesmo assim. Muito usado. E aí o demônio foi pôr na mão, o diabo já falou assim: não pega não. Ele: opa, o que é isso aí? Ele falou: não, isso aqui é especial. Não, mas eu quero saber, eu comprei o tanque, eu comprei a bazuca, eu comprei a metralhadora. O que é isso aí? Não, isso aqui é R$10 milhões. Rapaz, mas esse revolvinho é R$10 milhões? O que é isso aí? Ele falou: isso aqui eu mato mais crente que com todas as armas juntas reunidas. Rapaz, mas eu quero essa. O que isso faz? Essa arma se chama o desânimo. E o diabo disse: eu destruo mais crente com desânimo que com adultério, com roubo, com mentira, com qualquer outra coisa. O diabo não precisa causar um escândalo na sua vida. O diabo só precisa te desanimar. Você só precisa dizer: um dia na sua vida eu não vou para a guerra. Mas quem conhece Bíblia já sabe do que eu estou falando. Porque um dia era dia de guerra. E Davi disse o seguinte: eu não vou para a guerra, eu vou ficar assistindo o Domingão do Faustão. Eu vou assistir o BBB hoje. Eu vou ficar assistindo Netflix. Eu vou assistir Vampiro Bonito. Eu vou assistir os Vikings. Vou ficar aqui em casa. Não vou para a guerra. Uma vez estava acontecendo uma guerra na Bíblia. E Davi disse: eu não vou, estou cansado, desanimado, eu vou ficar em casa. E cabeça vazia é oficina do... Aí ele ficou em casa. Naquela época não tinha televisão, mas tinha janela. O bonitão abriu a janela e falou assim: vamos ver que maravilhas tem aqui. Porque os homens estão tudo na guerra, as mulheres deles ficaram tudo para trás. E todas elas acham que eu não estou aqui. Aí a bonitona começou a tomar banho. Betsabé. Precisa continuar a história? Caso você seja novo convertido, o rei Davi adulterou com essa mulher que estava tomando banho, porque ele gostou, porque ele viu ela, porque em vez de ele estar na batalha, ele ficou olhando para ela, e ele ainda mandou matar colocar o marido dela na linha de frente para ele morrer, para ele poder ficar com a mulher dele. Porque um dia ele decidiu ficar em casa, porque ele estava desanimado. Desanimado, pastor. O diabo tem matado mais pessoas com desânimo que com qualquer outra coisa. Um culto que você não vem, você vai perdendo a força. Segundo, você não vem. Quando você vê 3 cultos que você não vem, você já está morrendo espiritualmente e não sabe o que está acontecendo. Ei,
Está na hora de você amadurecer espiritualmente. Você não precisa de toda hora alguém ficar te ligando, alguém ficar te dando comida na boca. Sabe o que eles fazem com o soldado? Ensina ele a caçar, ensina ele a preparar a própria comida. Você que é um soldado de Cristo, você tem que saber que você está numa guerra espiritual, que muitas vezes você vai ter que fazer as coisas por disciplina. Nós estamos criando uma igreja almática, uma igreja emocional. Eu senti de ir, eu não senti de ir. Eu senti de orar, eu não senti de orar. Crente de verdade, ele não faz porque ele sente, ele faz porque ele sabe que é certo. Ele tem convicção, ele tem disciplina. Ele é um soldado. Soldado vai debaixo de chuva. O soldado ele vai porque ele sabe que tem que acatar a ordem. Ele não faz o que ele quer.